Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Espero que você não esteja cansado do Salmo 119. Nós temos refletido nesse Salmo pelas manhãs, mas hoje em especial também vamos refletir na passagem que lemos hoje pela manhã, mas nessa noite com uma outra abordagem, um outro enfoque. Então, o Salmo 119, vamos ler a partir do verso 129. Salmo 119, a partir do versículo 129. Diz assim, Salmo 119, a partir do verso 129. Teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento ao simples. Abro minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e compadece-te, como costumas fazer aos que amam teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado tome conta de mim. Resgata-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze teu rosto resplandecer sobre teu servo e ensina-me os teus estatutos. Meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Obrigado, Senhor, porque também agora é o Senhor quem nos reúne aqui, diante da tua palavra. O Senhor que já recebeu os nossos louvores, o Senhor que já ouviu as nossas orações, o Senhor que já usou coral feminino para mais uma vez entoar hinos ao Senhor. Que o Senhor se digne também de nessa hora ministrar a tua palavra aos nossos corações, às nossas mentes. Que o teu Espírito tenha liberdade aqui entre nós, a fim de que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual foi enviada. E que assim haja edificação para o teu povo e glória ao teu nome. No nome de Jesus. Amém. Essa semana eu li uma breve biografia de John Bunyan. John Bunyan que foi, você sabe, o autor de O Peregrino, considerado na literatura cristã o livro mais vendido depois da Bíblia, e conta a história de um personagem chamado Cristão na sua peregrinação terrena até a cidade celestial. Talvez você já tenha lido O Peregrino. Agora, o interessante é que John Bunyan nasceu pobre. A sua família era rica, mas empobreceu-se à época do seu nascimento. Ele, com 10 anos, precisou parar o seu ensino formal para aprender a profissão do seu pai, no caso, reparador de panelas e tachos. Casou-se bem cedo, aos 20 anos, teve uma filha cega, que muito preocupava o seu coração, e ficou viúvo. Foi preso 12 anos. A sua acusação era de pregar o evangelho de forma não devida e de se recusar a frequentar os cultos da igreja até então oficial da Inglaterra. Ele
na sua prisão, a sua segunda prisão, parece que conclui o peregrino, mas morre bem cedo também, aos 60 anos de idade, voltando de uma visita ao seu pai. Ele é acometido por uma forte tempestade que lhe deixa doente e então falece. Ou seja, uma vida repleta de adversidades, do começo ao fim. O autor do segundo livro mais vendido do mundo teve uma vida de adversidades quase que sem trégua. E eu não sei você, mas eu tenho a impressão que aqueles que mais servem a Deus são os que mais sofrem. São provavelmente os que mais sofrem porque não sofrem apenas as adversidades comuns de todos, mas sofre também aquelas adversidades que são próprias àqueles que decidiram nessa vida seguir a Jesus. Ou seja, não viverem mais para si mesmos, mas viverem para a vontade do Pai de Jesus. Esses estão sujeitos não apenas aos sofrimentos comuns, que são comuns a todos, ficar doente, perder o emprego, passar numa crise de um casamento ou num casamento, mas estão sujeitos também a adversidades que são próprias de uma genuína fé, de uma decisão de andar com Jesus, viver para a glória do Pai de Jesus. E talvez Jesus seja o maior exemplo. Por exemplo, quem foi que viveu de forma mais perfeita na vontade de Deus? Jesus. Quem foi que mais sofreu? Não só a cruz em si, mas o peso dos nossos pecados. De todos os apóstolos, qual foi aquele que foi usado para escrever quase metade do Novo Testamento? Foi usado por Deus para plantar a maioria das igrejas que conhecemos também no Novo Testamento, ou ele, ou um cooperador dele, Paulo, o apóstolo Paulo. Mas olha o que ele diz a respeito desse seu muito serviço. Ele também disse que não apenas serviu a Deus em muitos serviços, mas por causa desses serviços, 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Acho que para muitos de nós aqui já bastaria. É muita tribulação para uma só vida. Mas ele continua. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. E a gente acha que sofre. Esse salmista foi usado para escrever, se entendemos que foi só ele que escreveu, o maior salmo da Bíblia. E nos 22 trechos que compõem esse salmo, em 20 deles ele fala sobre adversidades.
Em 20 deles ele fala sobre as suas aflições, as suas angústias, os seus opressores. Ele vai falar aqui no verso de número 134, resgata-me da opressão do homem, assim guardarei teus preceitos. Adversidade, sofrimento, angústia, convivendo com pessoas que lhe trazem sofrer. Então, irmãos, a pergunta que eu quero responder hoje, que nós precisamos responder é: se aqueles que mais servem a Deus são provavelmente aqueles que também mais sofrem, o que nós precisamos saber a fim de que a gente permaneça nesse caminho que, embora apertado, a gente sabe ser o caminho da vida? Eu sei que o caminho não é fácil, eu sei que o caminho é difícil, mas eu quero perseverar nele porque eu sei que é o caminho de Jesus. O que precisamos saber? Primeiro, irmãos, é que, olha, no nosso caminho tem muita dificuldade, mas tem muita graça de Deus também. Tem muita graça de Deus. A graça de Deus não falta. A graça de Deus se faz sempre presente. Parece que, inclusive, ela é proporcional. Quanto mais fica apertado o caminho, mais ela é derramada sobre nós, a fim de que a gente seja sustentado nas nossas angústias, nas nossas aflições, a fim de que a gente não tenha tristeza sobre tristeza, que a gente tenha alento, que a gente tenha forças para mais um dia. Então, você atravessa um deserto, mas Deus manda uma nuvem, que te faz sombra, que te mostra o caminho, e aí você vai sobrevivendo no deserto. Você às vezes tem que atravessar um vale de sombra, mas você pode também dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque Deus manda alguém para atravessar com você, de forma que você não atravessa sozinho. Você tem que atravessar uma noite escura, mas não falta luz, porque Deus manda os seus raios de sol refletirem sobre a lua, para te iluminarem mais um passo pelo menos, de forma que você não fica parado no vale, você caminha. Amém, irmãos? E é assim que Deus trata aqueles que o amam. E é assim que esse irmão salmista pede para ser tratado. Ele vai dizer assim, versículo de número 132, volta-te para mim, Senhor, e compadece-te, como costumas fazer aos que amam o teu nome. É como se ele dissesse: eu já percebi como o Senhor trata aqueles que amam o Senhor. Me trata assim também, com essa graça que não necessariamente nos isenta, nos tira de todas e qualquer adversidade, mas nos sustenta em todas elas. Nos sustenta em todas elas. Quem aqui pode dizer: olha, pastor, eu já passei por muita adversidade nessa minha vida, mas em todas elas a graça de Deus me sustentou. Em todas elas. Em todas elas. Eu posso dar esse testemunho. Passei muita dificuldade nessa minha vida, mas posso dizer: em todas elas a graça de Deus me sustentou. Todas elas. Em nenhuma Deus faltou. Foi assim com Jesus.
Evangelho de Marcos, o evangelista vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, em meio a feras, aos animais selvagens, mas os anjos o serviam. Graça que não isenta do deserto, mas sustenta nele. Esse próprio John Bunyan que falamos no começo, interessante, diz que a prisão em que ele ficou 12 anos era deplorável, mas até ali a graça de Deus se manifestou. Sabe como? Por meio de um carcereiro que o tratava com bondade e dignidade. E quando percebeu o seu caráter, começou a permitir que John Bunyan visitasse a sua família, inclusive a sua filhinha. E aí, teve uma experiência que o John Bunyan estava em casa com a sua filhinha, e Deus começou a lhe incomodar, e ele voltou antes do tempo para a prisão, pois foi exatamente no dia em que o pároco da cidade exigiu que se provasse que John Bunyan estava preso, e quando foram lá, estava ele lá. Aí diz que o carcereiro falou para ele assim: olha, a partir de hoje, você pode sair quando você quiser, porque você sabe melhor do que eu a hora de voltar. Graça. 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 Então, irmão, peça para Deus abrir os teus olhos, para você conseguir enxergar em tudo isso que você está passando, a graça presente de Jesus, porque ela está lá. Ela está lá. Peça para Deus abrir os teus olhos e que você possa enxergá-la, e quando você enxergar, agradeça a Deus por ela. Peça para Deus a graça de te ajudar a não apenas ver o lado ruim das coisas, não apenas a parte vazia do copo, mas ser grato a Deus, porque tem uma parte que está cheia. Porque como o Senhor disse a Paulo, a minha graça te é suficiente. Ou se você preferir a versão mais antiga, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essa primeira verdade, irmãos, olha, tem muita dificuldade sim. A vida de quem anda com Jesus não é das mais fáceis, pelo contrário, Jesus inclusive advertiu: no mundo tereis aflições, mas tem muita graça de Deus derramada também. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, uma segunda verdade é que a graça de Deus se derrama sobre nós de tal forma que nos faz não apenas objetos dessa graça, mas Deus nos faz instrumentos dela. Deus nos faz, no tempo de adversidade, um instrumento maior da sua graça, de forma que esse tempo da adversidade não é perdido, mas é remido. Veja que esse salmista, ele não se nega a aprender e continuar aprendendo, mesmo no seu tempo de adversidade. Alguém já disse que a escola de Deus é no deserto, talvez por causa das experiências de homens e mulheres de Deus como Abraão, Moisés, Agar. Pessoas que não apenas atravessaram desertos com Deus, mas aprenderam no deserto com Deus e de Deus. Então esse salmista, ele sabe, o momento da vida dele não é dos mais fáceis, mas ele não quer jogar tudo para cima. Ele está aberto a continuar aprendendo, e ele vai dizer
no versículo de número 135. Faze teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. A noite está escura, mas resplandece o teu rosto sobre mim. Manda a sua luz e que eu aprenda. E essa oração parece que não apenas foi respondida, porque parece que ele não apenas aprende, mas ele registra o que ele aprendeu nesses 176 versículos deste salmo. E Paulo parece que faz a mesma coisa, porque no seu tempo de prisão, ele recebe ali a graça de escrever as chamadas cartas da prisão, que nos abençoa até hoje. Então parece que Deus tem assim um mistério com aqueles que são seus, que nos tempos da adversidade, Deus não apenas derrama graça sobre eles, de forma que eles não apenas não sucumbem, mas se tornam produtivos. Eles se tornam instrumentos maiores da graça de Deus, porque Deus pode fazer, mesmo nos tempos das nossas adversidades, o bem em nós e por meio de nós, porque Deus é bom o tempo todo e em qualquer tempo. Deus é bom em todos os tempos e em qualquer tempo. Então o que a gente pode fazer para que nos dias de adversidade, esse tempo não seja perdido só em lágrimas, em angústias, mas seja redimido? Que não sejamos apenas objetos da graça, mas instrumentos dela. Então, irmãos, quando você estiver vivendo o seu tempo de adversidade, procure aprender. Leia a Bíblia. Leia livros de homens e mulheres de Deus. Leia Provérbios, porque há neles muita sabedoria acumulada e forjada em adversidades. Como diz Provérbios 30:20, quem anda com os sábios será sábio. Tenha paciência. Porque às vezes no tempo de adversidade a gente acha que não está acontecendo nada, não está valendo de nada tudo isso que a gente está passando, a gente não está aprendendo coisa alguma, mas o tempo vai passando, a poeira vai baixando, o dia vai amanhecendo, e as verdades que a gente foi aprendendo, às vezes até sem perceber, uma hora, sabe o que acontece? Vai emergindo, vai se cristalizando como pérolas, que enriquecem a você e muita gente. E aí então sabe o que você faz? Lembra daquele verbo muito usado hoje, compartilhe. Quem sabe tudo isso que você aprendeu na sua adversidade, não vire um livro. Não vire, ou então pelo menos um poema. Não vire um hino, se é que você tem dom para isso. Ou simplesmente um testemunho para os seus filhos. Ou simplesmente, irmãos, descanse em Deus, porque no tempo certo, Deus vai usar tudo isso para abençoar alguém, e você vai ver que nada foi perdido, tudo foi redimido. Me chegou às mãos, essa semana, um cordel. Algo que alguém de fato, provavelmente aprendeu em meio às suas adversidades,
e transformou isso em algumas frases de sabedoria nordestina. E eu achei valioso, eu achei verdadeiro, por isso que eu compartilho com você. O peso que carregamos é o que deixa a perna forte. Mantenha os olhos no alvo, tente não perder o norte. Quando precisar de ajuda, o céu te dará suporte. Parece uma paráfrase de Hebreus 12, 1-2, que diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é verdade que aqueles que mais servem a Deus podem estar sujeitos a maior sofrimento. É verdade. Mas também é verdade que estes são os mais abençoados. Porque não apenas nas adversidades são agraciados por Deus de forma especial e maior, mas Deus faz deles também um instrumento de graça ainda maior para a bênção de muita gente e deles mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, se a nossa esperança for só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas essa não é a verdade. A nossa esperança está em Cristo, que redimiu a nossa vida. E que depois de atravessarmos o nosso mar de dores e de carregarmos a nossa cruz, vai nos entregar a nossa coroa. E vamos falar como Paulo, que todos esses sofrimentos não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, por Cristo Jesus. Então a minha oração, irmãos, é que nessa semana, não importa o que você passe, você enxergue a graça de Deus na sua vida. E que você não apenas, nessa semana, não importando o que você passe, seja muito abençoado por Deus e seja um instrumento da bênção de Deus ainda maior para muita gente, para o bem de muitos e para a glória dele. Amém. Que Deus nos abençoe.